Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é um convite à leitura. Eu convido vocês a lerem comigo um conto do escritor norte-americano Edgar Allan Poe. Esse autor tão importante, não só como contista, sendo um dos precursores do gênero contos de horror, contos de terror, contos de mistério, mas também como um crítico importante. Ele pensou a escrita literária, ele pensou o processo de construção da obra artística. Para quem acompanhou aqui com a gente o vídeo O que é o conto, certamente lembra-se que eu falei bastante do Edgar Allan Poe e deste texto que ele escreveu chamado A Filosofia da Composição. Nesse texto, ele vai falar sobre a teoria do efeito, ou seja, qual é o efeito desejado quando o autor escreve um conto ou um poema, no nosso caso vamos falar do conto, e principalmente como alcançar este efeito. E é aí que entra a teoria do Edgar Allan Poe. Ele vai dizer que cada palavra, cada frase, cada imagem, ela deve ser construída de modo a garantir um efeito ao final da leitura do conto. O texto que eu escolhi para a nossa leitura hoje é o conto A Máscara da Morte Rubra. É um conto de horror. É um conto que tem sido muito lido e relido, não é, nesses últimos meses, porque ele também vai falar sobre uma doença terrível que assola um país. Uma doença terrível que mata muitas pessoas, uma doença altamente contagiosa. Dado o momento terrível em que nós vivemos, da pandemia do Covid-19, esse conto voltou aí às leituras. Então é esse conto que nós vamos ler hoje. Bom, é um conto de horror. Então qual é o efeito que a gente imagina que o escritor quer alcançar no final desse conto? Então, ao longo da nossa leitura, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a construção. Quando a gente pensa num conto de horror, a gente não vai pensar no susto, né, que a gente está acostumado no filme de terror. Então a ideia aqui não é o susto, mas é a construção de uma tensão. Como que essa tensão vai sendo construída? A partir da descrição do cenário, da descrição da música, dos elementos simbólicos que vão sendo escolhidos ao longo da narrativa. Como é que essa tensão se dá a partir do ritmo? Né? Quando a gente pensa em ritmo, a gente pensa na pontuação, no tamanho das frases. Esse ritmo vai marcando a narrativa, então eu gostaria que vocês prestassem atenção a esses itens da construção. Então, para essa leitura de hoje, nós vamos fazer assim duas coisas simultâneas. A leitura do conto, como nós já estamos fazendo há várias semanas, mas eu também vou fazendo algumas pausas para apontar aspectos estruturais da composição narrativa, porque o Edgar Allan Poe é o rei dos contos. Então eu não poderia fechar uma playlist sobre o conto sem fazermos uma leitura um pouco mais detida numa das suas obras. Como a obra do Edgar Allan Poe já está em domínio público, tem muitas traduções, tem muitas versões, é fácil de encontrar na internet. É importante, né, prestar atenção e escolher uma tradução que seja mais apropriada. A tradução que eu vou ler com vocês hoje é a tradução do José Paulo Paes, que está reunida com outros contos de horror nessa coletânea chamada A Causa Secreta, fazendo referência ao Machado, claro, A Causa Secreta e Outros Contos de Horror. Foi publicada pela Boa Companhia e reúne, além desse texto do Edgar Allan Poe, claro, o texto clássico também de suspense e horror do Machado de Assis, A Causa Secreta. Tem o conto do Bram Stoker, né, também rei do horror. Temos aqui o Conan Doyle, Mistério. É uma coleção, uma obra, uma coletânea de contos muito bacana para quem gosta deste gênero, tá? Então vamos começar a nossa leitura. A Máscara da Morte Rubra. Por muito tempo, a morte rubra devastara o país. Jamais pestilência alguma fora tão mortífera ou tão terrível. O sangue era seu avatar e seu sinal, a vermelhidão e o horror do sangue. Surgia com dores agudas, súbitas vertigens. Depois vinha a profusa sangueira pelos poros e a decomposição.
As manchas vermelhas no corpo, em particular no rosto da vítima, estigmatizavam-na, isolando-a da compaixão e da solidariedade de seus semelhantes. A irrupção, o progresso e o desenlace da moléstia eram coisa de apenas meia hora. Percebam que o clima, a atmosfera de horror começa a ser criada no primeiro parágrafo. Vamos lembrar que pela teoria da composição do Poe, nada pode estar sobrando na narrativa. Vamos observar alguns elementos simbólicos importantes aqui. No primeiro parágrafo nós temos mortífera, terrível, morte, sangue. Vermelhidão, horror do sangue. Dores, vertigens, sangueira pelos poros, decomposição. Manchas vermelhas, né? Percebam que a gente já vai tendo um campo semântico que nos leva para essa sensação de desconforto, né, que se relaciona à doença, à morte. O campo semântico já vai nos levando, nos guiando para essa questão. Vamos observar que o nosso narrador, né, o nosso escritor, quando escreve esse conto, ele vai potencializar um aspecto que é da realidade, que é essa epidemia de uma doença terrível. Há registros que apontam que ele se referia a uma epidemia de cólera que acometeu Londres no início do século XIX, mas é claro que poderia se referir a qualquer outra pandemia, inclusive a nossa atual, e ele vai potencializar essa doença, porque ele vai dizer que o surgimento, o progresso e a morte se dão em meia hora. Quer dizer que é uma doença altamente contagiosa da qual não dá para fugir, porque a morte chega muito rápido, não é? Tendo construído este primeiro parágrafo, nós seremos agora apresentados às personagens. Lembrando que na estrutura do conto nós temos um espaço reduzido e um número reduzido de personagens, uma única ação principal. Nosso personagem já vai aparecer agora. Tendo todo esse cenário, né, difícil da pandemia, mas o príncipe Próspero sabia-se feliz, intrépido e sagaz. Quando seus domínios começaram a despovoar-se, chamou à sua presença um milheiro de amigos sadios e frívolos, escolhidos entre os fidalgos e damas da corte, e com eles se encerrou numa de suas abadias fortificadas. Era um edifício vasto e magnífico, criação do gosto excêntrico, posto que majestoso, do próprio príncipe. Forte e alta muralha, com portões de ferro, cercava-o por todos os lados. Uma vez lá dentro, os cortesãos, com auxílio de forjas e pesados martelos, rebitaram os ferrolhos a fim de cortar todos os meios de ingresso ao desespero dos de fora e de escape ao frenesi dos de dentro. A abadia estava amplamente abastecida. Com tais precauções, podiam os cortesãos desafiar o contágio. O mundo externo que se arranjasse. Por enquanto, era loucura pensar nele ou afligir-se por sua causa. O príncipe tomara as providências para garantir o divertimento dos hóspedes. Contratara bufões, improvisadores, bailarinos, músicos. Beleza, vinho e segurança estavam dentro da abadia. Além de seus muros, campeava a morte rubra. A nossa primeira personagem, a nossa personagem principal é este príncipe, cujo nome é Próspero. Vale, não é, a referência à obra A Tempestade, do Shakespeare. Certamente temos aqui uma ligação com a personagem shakespeariana. Vamos observar que este príncipe, que deveria reinar, governar esta terra, este país, o que ele faz quando a epidemia se faz próxima? Ele se esconde dentro de um castelo. Mas ele não vai sozinho. Ele está preocupado com o bem dos seus familiares e dos seus amigos. Ele quer pessoas felizes e saudáveis junto com ele dentro desse castelo. Ele garante comida e bebida, ele garante diversão e eles se trancam lá dentro. E o resto do povo? E os pobres, os camponeses que vivem nas aldeias, que não têm onde se esconder, que não têm comida, que não têm remédio? E daí, não é? O Próspero não está preocupado com o seu povo. Ele está preocupado com a sua própria
segurança, com a sua própria diversão. Ele quer ocupar o seu tempo de isolamento social dentro deste castelo. Percebam aí que qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência especulativa, não é? Vamos dar continuidade à leitura. Ao fim do 5º ou 6º mês de reclusão, quando mais furiosamente lavrava a pestilência lá fora, o príncipe Próspero decidiu entreter seus amigos com um baile de máscaras de inédita magnificência. Que cena voluptuosa essa mascarada! Mas me permitam, primeiramente, falar das salas em que se realizou. Era uma série imperial de 7 salões. Na maioria dos palácios, tais séries formam longas perspectivas em linha reta, as portas abrindo-se de par em par, possibilitando a visão de todo o conjunto. Aqui, o caso era diverso, como se devia esperar do gosto bizarro do duque. Os apartamentos estavam dispostos de forma tão irregular que a vista abarcava pouco mais de um por vez. A cada 20 ou 30 metros havia um cotovelo brusco, proporcionando novas perspectivas. À direita e à esquerda, no meio de cada parede, uma alta e estreita janela gótica abria-se para o corredor fechado que acompanhava as sinuosidades do conjunto. Essas janelas estavam providas de vitrais cuja cor variava de acordo com o tom predominante da decoração da sala para a qual davam. A sala da extremidade oriental, por exemplo, fora decorada em azul, e intensamente azuis eram suas janelas. A segunda sala tinha ornamento e tapeçarias purpúreas. Purpúreas eram as vidraças. A terceira fora pintada de verde, sendo também verde as armações das janelas. A quarta havia sido decorada e iluminada de alaranjado, a quinta de branco, a sexta de violeta. O 7º aposento estava completamente revestido de veludo preto, que, pendendo do teto e ao longo das paredes, caía em dobras pesadas sobre um tapete de mesmo estofo e cor. Nesse aposento, entretanto, a cor das janelas não correspondia à das decorações. Suas vidraças eram vermelhas, de uma escura tonalidade sanguínea. Cumpre notar que nenhum dos aposentos havia lâmpada ou candelabro pendendo do teto ricamente ornamentado a ouro. Luz alguma emanava de lâmpada ou candelabro em qualquer das salas. Contudo, nos corredores que as acompanhavam, em frente de cada janela, havia um pesado trípode a sustentar um braseiro, cuja luz, filtrando-se através dos vitrais, iluminava o aposento, ocasionando uma infinidade de vistosas e fantásticas aparências. Na sala negra, porém, o clarão infletindo sobre as negras cortinas através dos vitrais sanguíneos produzia um efeito extremamente lívido e dava aparência tão estranha à fisionomia dos que ali entrassem que poucos tinham coragem de lhe atravessar o umbral. Percebam que a descrição, não é, dos cômodos onde a festa estava acontecendo, ela é bastante detalhada e é importante que a gente preste atenção nessa construção. Primeiro, cada uma das salas tem uma cor. Começamos com azul, que é uma cor bonita, agradável. Terminamos numa sala toda preta. Tapete, cortina, papel de parede, tudo muito escuro. Observem a descrição dos vitrais, não é? Lá no começo do conto, existe ali uma referência à construção das janelas góticas, não é? Relembrando aí esse período gótico. Então, cada um dos vitrais, cada uma dessas janelas tem cores, não é? E a luz que vem por trás dessas janelas é que ilumina o ambiente, porque o ambiente mesmo não tem nenhum tipo de iluminação. Então, o que a gente vai percebendo? A criação de uma atmosfera que, ao contrário, não é iluminada, ela é escura, ela tem essas cores que dependem da chama, né, dessa luz do braseiro que está do lado de fora da janela.
Essa luz, ela nunca entra direta, ela é filtrada, hora azul, hora alaranjada, hora purpúrea. Então você tem essa variação de luzes, não é? Nas salas. A não existência de uma luz própria é interessante. E aí a gente tem que observar o campo semântico, as palavras que vão sendo escolhidas. Já apareceu frenesi, já apareceu fantástico, já apareceu lívido. Então percebam que é quase uma coisa de sonho. As imagens não são muito reais, porque a iluminação não ajuda, porque a atmosfera que vai sendo construída é uma atmosfera um pouco perturbadora. Tanto que nessa última sala, que é em preto e vermelho, os dançarinos quase não se atrevem a ir lá, porque fica tudo muito estranho, né? O termo estranho é bastante importante para a gente. Bom, vamos ver o que tinha dentro desta sala, não é? Da última sala. Era nesse mesmo aposento que havia, encostado à parede oeste, um gigantesco relógio de ébano. Seu pêndulo ia e vinha num tic-tac lento, pesado, monótono. Quando o ponteiro dos minutos completava a volta do mostrador e a hora estava para soar, saía dos brônzeos pulmões do relógio um som limpo, alto, agudo, extremamente musical, mas de ênfase e timbre tão peculiares que, a cada intervalo de hora, os músicos da orquestra viam-se constrangidos a interromper momentaneamente a execução para ouvi-lo. Nesses momentos, era forçoso que os dançarinos parassem de dançar, e um breve desconcerto se apoderava da alegre companhia. Enquanto vibrava o carrilhão do relógio, os mais afoitos empalideciam, e os mais idosos e sensatos passavam a mão pela fronte como um sonho ou meditação confusa. Tão logo se esvaíam os ecos, um riso ligeiro percorria a assembleia. Os músicos se entreolhavam, sorrindo da própria nervosidade e loucura, fazendo juras sussurradas uns aos outros de que o próximo carrilhonar do relógio não mais produziria neles tal comoção. Todavia, 60 minutos mais tarde, que abrangem 3.600 segundos do tempo que voa, quando vinha outro carrilhonar do relógio, de novo se dava o mesmo desconcerto, o mesmo tremor, a mesma meditação de antes. Então percebam que neste salão, nesta festa, nesse baile de máscaras, onde tudo é alegria e diversão e comida e bebida, existe um elemento estranho. Esse relógio esquisito, cuja hora, quando a cada 60 minutos esse relógio bate e ele tem uma música peculiar. Então já apareceram termos como peculiar, bizarro, estranho. Tudo isso faz parte desse universo de horror, vai compondo esse ambiente que é, no mínimo, desconfortável e esquisito para o leitor. Mas, vamos continuar. A despeito de tudo isso, a folia ia alegre e magnífica. Os gostos do Duque eram originais. Tinha ele olho esperto para cores e efeitos. Desprezava as maneiras da moda em vigor. Seus projetos eram audazes e vivos. Suas concepções esplendiam de um lustro bárbaro. Muitos acreditariam tratar-se de um louco. Seus adeptos, porém, sabiam que não. Era preciso ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para assegurar-se de seu juízo perfeito. Em grande parte, ele comandara pessoalmente a caprichosa decoração das salas para a grande fête. Sob sua orientação haviam sido escolhidas as fantasias. Sem dúvida, elas eram grotescas. Havia muito brilho, muita pompa, muita coisa fantástica, muito daquilo que, desde então, pode-se ver em Hernani. Havia figuras arabescas com membros e adornos desproporcionados. Havia fantasias delirantes, invenções de louco. Havia muito de belo, de atrevido, de bizarro. Algo de terrível, capaz de, em não pouca medida, de provocar aversão. Para lá e para cá, nas 7 salas, movimentava-se uma multidão de sonhos. E esses sonhos andavam de um canto a outro, impregnando-se do colorido das salas, fazendo a música extravagante da orquestra soar como o eco de seus passos. Mas,
Logo cantava o relógio de ébano na sala aveludada. Por um momento, tudo se fazia imobilidade e silêncio, perturbado apenas por aquela voz. Os sonhos paravam, retesados. Porém, quando os ecos do carrilhão se esvaíam, tinham durado apenas um instante, um frouxo de riso os acompanhava. E, mais uma vez, a música era reiniciada, os sonhos tornavam a viver e a circular mais alegremente que nunca, banhados pelas cores que a luz dos trípodes atravessando os vitrais projetava sobre eles. Entretanto, a última das 7 salas, ninguém se aventurava, porque, avançando a noite, a luz filtrada pelas rubras vidraças fazia-se mais sanguínea, e a negrura dos planejamentos causava medo. Aqueles cujos pés pisassem o tapete veludoso ouviriam o som abafado do relógio e o ouviriam mais solenemente enfático que os convivas dos demais salões. Esses outros salões estavam cheios de gente. Neles pulsava febril o coração da vida. E a folia continuou, rodopiante, até que o relógio começou a bater meia-noite. A música parou, como já descrevi, acalmou-se o rodopio dos dançarinos e, como antes, uma constrangida imobilidade tomou conta de todas as coisas. 12 foram as badaladas. Por isso, os que meditavam entre os folhões tiveram tempo de meditar mais longa e profundamente. E, antes de que esvanecesse o eco da última badalada, muitos dos convivas puderam perceber a presença de um novo mascarado que, até então, não atraíra as atenções. Entre murmúrios, propagou-se a notícia da nova presença. Elevou-se da companhia num zum-zum, num rumor de desaprovação e surpresa, a princípio, de terror, de horror e de náusea depois. Pausa para eu fazer 2 comentários. Na página anterior, nós temos aqui praticamente a descrição do que é um conto de horror. Né? O Edgar Allan Poe ele é tão genial, mas ele é tão genial que dentro do conto de horror que ele está escrevendo, ele vai dando as características deste conto. Então, quando nós temos aqui, não é, a descrição das roupas e das fantasias, tarará, nós temos, havia muito de belo, de atrevido e de bizarro. Algo de terrível, capaz em não pouca medida de provocar aversão. É mais ou menos isso que a gente sente quando a gente lê um bom conto de horror. Nós começamos ali na surpresa, nós temos o belo, nós temos a construção artística, ele tem um pouco de atrevido, de estranho, de bizarro, e a gente chega na náusea, a gente chega naquele sentimento que é o horror, que é o efeito que o nosso querido Edgar Allan Poe está tentando causar aqui em nós. Então essa é uma coisa importante. Segunda coisa importante, quem é este mascarado que ninguém tinha visto, que ninguém tinha reparado e que de repente quando deu meia-noite, olha o símbolo, né, simbólico, falei para vocês prestarem atenção no simbólico, nas cores, nos objetos, nas descrições, na meia-noite, não é? Nas pausas do relógio, tudo isso é importante. E aí, de repente, nós temos aí alguém que ninguém tinha visto antes. Vamos nos lembrar que todas as pessoas desta festa estão aí há 5 meses. Todo mundo já se conhece. Como que depois de horas e horas de festa, as pessoas percebem alguém que não tinha sido visto antes? Vamos continuar. Numa assembleia de fantasmas, como aqui descrevi, era de supor que tal agitação não seria causada por aparição vulgar. Na realidade, a licença carnavalesca da noite fora praticamente ilimitada, mas o novo mascarado excedia em extravagância ao próprio Herodes. Ultrapassava, inclusive, os indecisos limites de decoro impostos pelo príncipe. Há fibras no coração dos mais levianos que não podem ser tocadas impunemente. Mesmo para os pervertidos, para quem vida e morte são brinquedos igualmente frívolos, há assuntos sobre os quais não se admitem brincadeiras. Todos os presentes pareciam se dar conta de que, nos trajes e nas atitudes do estranho,
Nada havia de espirituoso ou de conveniente. Alto e lívido, vestia uma mortalha que o cobria da cabeça aos pés. A máscara que lhe escondia as feições imitava com tanta perfeição a rigidez facial de um cadáver que nem mesmo a um exame atento se perceberia o engano. E, no entanto, tudo isso seria, se não aprovado, ao menos tolerado pelos presentes, não for a audácia do mascarado em disfarçar-se de morte rubra. Suas vestes estavam salpicadas de sangue. Sua ampla fronte, assim como toda a face, fora borrifada com horrendas manchas escarlates. Quando os olhos do príncipe Próspero caíram sobre aquela figura espectral que, para melhor representar seu papel, caminhava entre os dançarinos com passos lentos e solenes, viram-no ser tomado de convulsões e arrepios de terror ou asco, no primeiro instante. Logo depois, porém, seu rosto congestionou-se de raiva. Quem se atreve? Perguntou roucamente aos cortesãos que o cercavam. Quem se atreve a insultar-nos com esta brincadeira blasfema? Agarrem-no, desmascarem-no. Assim, saberemos quem deverá ser enforcado ao amanhecer. Essas palavras vieram da sala azul, onde se achava o príncipe quando as pronunciou, e coavam pelas 7 salas, alta e claramente, porque o príncipe era homem destemido e forte, e a música havia cessado a um gesto seu. Vieram da sala azul, onde estava o príncipe, rodeado de cortesãos empalidecidos. No primeiro momento que se seguiu à fala do príncipe, houve um ligeiro movimento de avanço do grupo em direção ao intruso. Este se achava perto e, com passos deliberados e firmes, aproximou-se do anfitrião. Mas, devido ao indefinível terror produzido pelo mascarado no ânimo de todos, ninguém se atreveu a agarrá-lo. Sem empecilho, ele se afastou, passando a 1 metro do lugar onde estava o príncipe. À sua passagem, toda a vasta assembleia, como que movida pelo mesmo impulso, afastou-se do centro das salas para as paredes. E o mascarado pôde seguir seu caminho com desembaraço e com os mesmos passos solenes e medidos com que passara da sala azul à vermelha, da vermelha à verde, da verde à alaranjada, desta para a branca e para a violeta, sem que nenhum dos circunstantes tivesse esboçado um gesto para detê-lo. Foi quando, louco de raiva e vergonha da própria e momentânea covardia, o príncipe Próspero cruzou apressadamente as 6 salas, sem ninguém a segui-lo. O terror se apoderara de todos. Brandindo o punhal, avançava impetuosa e rapidamente. Já estava a 3 ou 4 passos do vulto que se retirava, quando este, atingindo a extremidade da sala aveludada, virou-se bruscamente e enfrentou seu perseguidor. Nesse instante, ouviu-se um grito agudo e o punhal caiu cintilante no tapete negro, sobre o qual também tombou, instantaneamente e ferido de morte, o príncipe Próspero. Recorrendo à selvática coragem do desespero, um grupo de foliões correu para a sala negra e, agarrando o mascarado, cuja alta figura permanecia ereta e imóvel à sombra do relógio de ébano, detiveram-se eles, horrorizados, ao descobrir que a mortalha e a máscara mortuária que tão rudemente haviam agarrado não continham nenhuma forma tangível. Só então se reconheceu a presença da morte rubra. Viera como um ladrão na noite e, um a um, caíram os foliões nos ensanguentados salões da orgia e morreram, conservando a mesma desesperada postura da queda. E a vida do relógio de ébano extinguiu-se simultaneamente com a do último dos foliões. E as chamas dos trípodes apagaram-se, e a escuridão, a ruína e a morte rubra
estenderam seu domínio ilimitado sobre tudo. É preciso um momento para a gente se recuperar deste efeito, não é? Milimetricamente calculado, traçado e construído pelo Edgar Allan Poe para discutir uma série enorme de questões. Toda obra literária, ela tem infinitas possibilidades de leituras e de reflexões, não é? Esse conto é considerado um dos melhores, mais importantes do Edgar Allan Poe. Vai discutir muitas questões, não é? Muitas questões, inclusive a questão da solidariedade humana para com o próximo. Eu, no conforto do meu apartamento, no conforto da minha internet, da minha TV a cabo, da minha compra de supermercado, estou aqui reclamando do tédio. E deveria estar me preocupando com os outros seres humanos que não têm as mesmas condições, não é? Os camponeses, aqueles que vivem nas aldeias, aqueles mais pobres, que não têm trabalho, que não estão recebendo porque os lugares estão fechados. E daí, não é? E daí quando nós temos 50 mil pessoas mortas no nosso país? Onde é que está a nossa solidariedade? Não é? Aqueles que comandam, aqueles que deveriam cuidar de todos, onde é que eles estão? Não é? É interessante observar como a morte, né, a morte rubra, essa doença, no caso do conto do Edgar Allan Poe, não poupou ninguém, não é? Mesmo sendo proibida a sua entrada no castelo, ela consegue entrar e cumprir ali a sua missão nefasta, não é, de levar a todos. Bom, esse conto, ele é maravilhoso e ele tem várias adaptações, não é, em diferentes formatos. Tem uma que eu gosto bastante, que eu queria deixar dica dentro da dica. Tem um filme de 1964, um filme de terror, desses de terror antigo, né, o terror clássico ali dos anos 60, que foi inspirado neste conto. Então, não é o conto, porque é um filme de 2 horas. Então, vamos lembrar, para quem viu o vídeo do conto, né, o conto, ele é a fotografia. O filme tá mais para o romance, então é claro que foram incluídas outras personagens, tramas secundárias, não é? O que tem em comum é a morte rubra, é o baile, a mascarada, é o príncipe próspero, não é? Então existe aí um ponto de partida, que é o conto do Edgar Allan Poe, mas foram criadas uma série de outras questões que vão ser discutidas no filme. Mas é um filme ótimo, na minha opinião, e a coisa mais legal são 2 coisas principais no filme. Primeiro, a interpretação do Vincent Price, que é o herói, assim, o top blaster dos filmes de horror, dos filmes de terror dos anos 60. Tem a melhor sobrancelha de terror do cinema, então tem uma voz maravilhosa e aí tem longas falas, filmes de antigamente, né, que tinha fala, longas falas, então adoro, vale a pena para quem gosta do gênero de terror, para quem gostou do conto, se interessar por esse assunto, vale voltar nesse filme, está disponível na internet, aí vocês encontram, então vale prestar atenção na interpretação do Vincent Price e vale muito a pena prestar atenção na música. Não é? Se no conto a construção da tensão vai se dando pelo ritmo da narrativa, pelo tamanho das frases, pela maneira como a gente vai cortando a leitura e isso vai gerando no próprio corpo um ritmo, no filme esse ritmo se dá pela música. É um clássico filme que tem aquelas músicas de terror que já vão deixando a gente com medo desde o começo, não é? Então vale muito a pena prestar atenção. E logo no comecinho do filme, tem uma fala que não está no conto, isso foi uma invenção, né, do roteirista para o filme. O personagem do Próspero, que é o Vincent Price, ele chama todo mundo lá para o castelo, né, os ricos, os nobres, os amigos dele, tarará, e ele diz assim, olha, nós vamos trancar tudo, e durante o tempo que nós estivermos aqui, ele diz assim, act according to your nature. Ajam de acordo com a natureza de vocês. Que é ótimo para fazer a gente pensar, não é? Dentro deste conto, aquelas pessoas todas que simplesmente, né, milhares de pessoas que abandonaram os compatriotas e se esconderam num lugar seguro,
Que tipo de natureza essas pessoas têm? Não é? Nós, na pandemia em que nós vivemos, que tipo de natureza nós estamos mostrando nesta situação? Então é uma das frases do filme que eu gosto bastante. Bom, espero muito que vocês tenham gostado dessa indicação e como tem muitas coisas interessantes, eu vou deixar na descrição do vídeo vários links. Eu vou deixar um texto que saiu recentemente, acho que em abril, sobre este conto, então uma leitura deste conto já pensando no nosso momento da pandemia. Vou deixar o link de um documentário sobre a vida do Edgar Allan Poe, é um documentário biográfico bastante bacana, 20 e pouquinhos minutos, vale a pena assistir. E vou deixar algumas indicações de projetos literários contemporâneos, né, de gente que está escrevendo literatura de horror, que está produzindo material de horror. Então, para quem se interessa por esse assunto, vou deixar uma listinha de indicações na descrição desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do conto, que tenham gostado dessa playlist de leitura de contos. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, né, nas suas redes sociais, divulguem nas redes sociais. Para quem quiser mais informações de leitura, mais dicas ao longo da semana, também pode seguir o canal no Instagram, ana.mundospossíveis. Eu vou todo dia postando alguma informação literária. Vejo vocês no próximo vídeo.